é uma ferramenta fantástica para conquistar e dominar e estabelecer domínio sobre os territórios. Então, com Constantino, ele determina lá que não, agora não tem mais perseguição. Esse negócio de perseguir é errado. Lá no panteão romano, tinha lá seus 300 deuses ou mais. Falou, não, mas já tem espaço mais um, se cabe 300, cabe mais um. Liberou. Se eu não me engano, acho que é Diocleciano, uma coisa assim, que veio depois dele, falou, essa é melhor ainda, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela ser oficial. Porque ele já estava percebendo, o evangelho, o poder que tinha, vinha, dominava as pessoas, trazendo as pessoas para Cristo, e eles ameaçavam, jogavam no Coliseu, matavam, torturavam de todas as maneiras, das atrocidades, e esse povo estava lá firme e forte, sem arredar o pé. Eu falei, esse tem que poder, esse tem que influência, isso aí é uma coisa diferente. Então falou, então, vamos transformar isso em oficial agora. Então eles concedem lá para as lideranças uma sede em Roma, falam assim, toma aqui, vamos tratar vocês bem, vamos se dar bem, e começa então um processo de séculos, onde a igreja vai se deixando influenciar por influências políticas dos impérios da época, ao mesmo tempo que a igreja não quer abrir mão de certas coisas, o império também não quer abrir mão, e um mexe no outro, influencia no outro, e cada um está olhando o seu interesse, e a igreja vem traçando um caminho de desvio de ideias, e começa então um processo com alguns reformadores. Então eu vou citar aí, ó, John Wycliffe, do século XIV, teólogo inglês que se questionou a autoridade da igreja e defendeu que a Bíblia deveria ser acessível a todos em sua própria língua, iniciando a tradução da Bíblia para o inglês. Então, inicia o primeiro processo. Young Huss, ou John Huss, ou João Huss, do século XV, início do século XV é uns 1400 e alguma coisa. Pregador boêmio é da região dele, tá? Não é boêmio não, boêmio é região onde ele vivia. Então é influenciado por Wycliffe, que se manifestou contra os abusos da igreja e defendia o retorno aos ensinamentos bíblicos. Ele foi excomungado e foi queimado na fogueira em 1415, profetizando a ascensão de Lutero. Eles atribuem uma frase a ele, que ele teria dito que ele era, se não me engano, um ganso que estava morrendo e que haveria de vir um cisne, que iria trazer a palavra que exaltaria, se eu não me engano, a pomba que representa Jesus. Então, nessa época ele já falou, ele foi queimado vivo e ele ensinava, inclusive tem um filme, eu já assisti um filme dos 30 minutinhos que fala um pouquinho da história dele. Então esse cara influenciou muito. Depois Pedro Valdos, século aqui mais antigo ainda, século XI, líder do movimento dos valdenses, que defendia a pobreza evangélica e a autoridade da Bíblia. Por fim, Girolamo Savonarola, do século XV também, frade dominicano italiano, que condenou a corrupção papal e moral da época em Florença. Ele foi executado na fogueira por suas pregações. Então as pessoas começaram a falar, olha, tem o que está ensinando aí, mas tem a palavra aqui, ó, vamos ver o que está falando aqui. Olha, eu descobri isso, deixa eu contar para o povo. Vinha as lideranças, quem é mais caro? Fogo, fogueira. E a coisa vai acontecendo, e as pessoas aos poucos vão influenciando. E agora eu vou pedir para a Rona passar mais um slide aí que nós chegamos, a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, era um monge que teve acesso às escrituras ainda do latim nos monastérios da Alemanha, e ele começou a estudar, ler, até que ele chegou a um certo ponto em que marcou ele o seguinte: o justo viverá por fé. Um pedacinho que está em Romanos capítulo 1, 17. Aquilo ali foi a palavra de Deus, que é viva e eficaz, falando com ele: o justo viverá por fé. Diz que depois disso, Lutero nunca mais viveu tranquilo, porque ele tinha tido um confrontamento tão forte pela palavra de Deus, que ele falou, está tudo errado, então alguma coisa tem que ser feita. E ele continuou estudando, mas esse vai achando, e nós vamos falar aqui sobre a suficiência das Escrituras. A Escritura falou com ele, a Escritura falou com Martinho Lutero por vontade de Deus, vontade própria. Quantas pessoas já não haviam lido isso?
Quantas pessoas, quantos monges, quantos frades, quantas pessoas já não tinham lido essas palavras, mas ela queimou especialmente no coração de Lutero a ponto dele ter que tomar certas atitudes. Então ele, diante disso, se sentiu assim: ó, não dá para ficar sem fazer nada não, vou tentar fazer uma coisa. Então ele começou a estudar, diante da situação que se passava na época, né? Corrupção, exageros, uma das coisas mais gritantes assim, horripilantes, a venda de indulgências. Inclusive tem um padre famoso da época, né, John Tetzel, que era famoso por vender indulgências. Ele saía mundo afora falando, ó, já saía com as cartinhas assinadas, carimbo do Papa, pecado para isso, pecado para aquilo, é só pagar. É só pagar. Ele jogava na sacolinha as moedinhas de ouro, tá aqui, ó, seu perdão. Deixa eu só escrever seu nome aqui. E você tem um documento que perdoava seus pecados, até mesmo pecados futuros. Então, ele lendo a palavra, Lutero chegou diante dele e falou: não dá para ser desse jeito mais não. Sentiu incomodado, se sentiu movido por Deus, lendo a palavra de Deus profundamente. Quem aqui já pegou a Bíblia assim, começou a ler e não entendeu nada? Todo mundo, né? Todo mundo. Ainda mais quando você é jovem, está na sua casa, você pega aquela bibliona do tamanho aberta lá em cima, lá, fedendo amor, poeira, você pega o pacotão louco, versão Almeida, primitiva, Neandertal. Você lê, você não entende nada, parece que está conversando com gente de 2000 anos atrás. Você não consegue entender, mas pela leitura constante, pelo contato com ela, a palavra de Deus é viva, ela fala. Imagina para Lutero, era alemão, gente, mas não é alemão nada, né? Era latim. Então, além dele nascer numa região que se falava uma língua, ele tinha que ali aprender uma língua que era antiga e era uma linguagem da época. O latim foi passando por certas mudanças até deixar de existir. Então, ele tinha que entender aquilo, mas pela compreensão das palavras que estavam ali, aos poucos ela falou com ele. E após falar, Martinho Lutero então fez o ato que marcou a reforma. No dia 31 de outubro de 1517, ele chegou lá na Catedral de Wittenberg com 95 teses que tratavam apenas do pecado. Ele não estava confrontando a igreja, ele não estava querendo derrubar tudo não, fazer uma revolução. Ele queria confrontar a maneira que a igreja lidava com o pecado. Então ele chegou lá, bateu lá o preguinho, deixou exposto lá, de certa maneira. Na verdade, sendo mais tecnicamente, essa é uma história que não se sabe ao certo. O mais provável que os historiadores dizem é que ele fez uma carta e mandou o Papa. Toma aqui, ó. Chegou lá, o cara falou: meu Deus do céu, tá pondo os negócios em risco. Como assim a gente vai lidar com o pecado só por arrependimento? Então vamos lidar com a salvação só por fé. Mas, de certa forma, isso se propagou. Então chegou a carta para o Papa, o Papa falou: que absurdo, olha aqui, você não vai acreditar que eu tenho para te mostrar. Um pegou para o outro, que pegou para o outro, que pegou para o outro, foi mostrando, e a coisa se espalhou. Historicamente se entende que ele pregou lá, mas isso não é confirmado. Não se sabe se alguma cópia de fato foi pregada, mas nesse dia essa carta chegou e nesse dia aconteceu esse movimento. Lutero quase foi parar na fogueira também, mas ele foi salvo por pessoas. Mas ali começou um movimento, ali começou uma coisa. Ele foi salvo por pessoas de influência da época que talvez já percebesse, ou simplesmente pelo mover de Deus. Deus falou: ó, esse cara aqui vai se compadecer desse meu servo, que está tentando trazer uma mensagem para nós. E ele consegue fugir de onde ele está, fica refugiado. O castelo de um rei, se não me engano, acho que é Henrique, traduzindo, o Frederico. Então, ele começou esse processo. Pode passar já agora? Beleza. Começou, mas a coisa foi se espalhando. Único Zwinglio, ou está ali o nome original dele, suíço, também já tinha um processo de contestação de certas coisas, de investigação de certas informações da Bíblia, e começou a pregar. Isso toma força, isso toma um movimento. Junto à fuga de Lutero, algumas freiras e algumas outras pessoas, né, interessadas por essa questão
fugindo com ele, eles começam então com pequenos grupos, a notícia se espalha mundo afora e começa a surgir mais gente interessado e principalmente querendo descobrir o que de fato a palavra de Deus está falando, que eles não tinham acesso naquela época. Então João Calvino se tornou aí um dos mais proeminentes reformadores, John Knox, Guilherme Farel, Teodoro de Beza. Esses aí, se você for lá em Genebra, você vai achar lá um monumento com uma estátua dos quatro. Está lá, os quatro foram iniciar o processo de Calvino, né? Ele se converte anos depois, certos anos depois, tinha 23 anos, começa a estudar, ele é chamado passando por Genebra. Guilherme Farel, que era de lá, e era mais velho que ele, sabia que ele era um cara assim, que perspicaz, inteligente, estudioso, dedicado, chama ele, ele fica ali um tempo, ele tenta fazer alguma coisa, não dá certo, ele é praticamente expulso da cidade, mas Guilherme Farel vai atrás e fala: não, vamos voltar, vamos terminar o serviço, você está fugindo de uma missão que Deus te deu. Então ele decide voltar, eles conseguem então meio que ter um controle na cidade, e conseguem ter uma certa influência maior na cidade, com grupos que estavam ali, que acabaram deixando a cidade. Então eles começam a estruturar uma cidade e começar um processo de estudo, fundaram uma universidade na cidade. E o John Knox saiu da Escócia, que era um padre católico também, se converteu, passou a estudar, aprender, voltou para lá. E depois Guilherme Farel e Teodoro Beza ficaram, depois da morte de Calvino, eles ficaram administrando, né, essa universidade e formando novos líderes, formando novas pessoas para ensinar, novos teólogos, novos pastores. Então, o que essa turma queria? Os reformadores, esses e alguns outros, mas esses aí diria que são os principais. Zwinglio, mais contemporâneo ali de Lutero, os outros aí pós-Lutero. O que eles queriam? Pode passar aí, Giovanni? Retomada da essência. Apesar de revolucionário ao sistema político-religioso que governava a vida dos cidadãos na Idade Média, é visto pelos cristãos como uma reforma, uma volta aos princípios inegociáveis do Evangelho. Então esse movimento foi visto como uma reforma, quase como uma revolução. E o que eles queriam? Lutero, quando botou a cabeça dele a prêmio, ele queria bagunça? Ele queria acabar com a igreja? Não, ele queria que as pessoas, as lideranças religiosas da época lidassem com o pecado da maneira correta, que a Bíblia falava, que nós vamos ver um pouco. Então eles queriam isso. Então eles começaram um processo, através dos reformadores, de voltar à essência, retomar a essência do que é a igreja, do que Deus quer. Tá bom, já achamos o problema do pecado, as indulgências a gente já sabe que isso é conversa fiada. A Bíblia fala que é a fé, que é o arrependimento, mas o que mais tem aí para nós vindo da parte de Deus? O que mais nós encontramos na Escritura? Então esses caras começaram a investigar, a estudar a fundo cada texto, cada versículo que continha na Bíblia. E nessa busca por essência, eles chegaram a um resultado. Pode passar, Giovanni. Os 5 solas. Os 5 solas não está escrito em lugar nenhum assim, ó, a igreja tem que seguir os 5 solas aqui. Não existe como se fosse um documento, um estatuto, um contrato social que diz que os 5 solas é o que é o que tem que ser, é o que tem que ser seguido. Os 5 solas é o entendimento que eles chegaram à época coletivo entre eles ali, de que representava o essencial, o fundamental, o que não podia faltar, o que não podia ter desvio em relação à igreja, em relação à vida cristã da época. E os 5 solas são: sola gratia, está em latim, sola gratia, só a graça, somente a graça. E voltando um pouquinho, por que 5 solas? De onde é que saiu? O que é isso? Eles chegaram ali uma ideia de que para a salvação, para a vida cristã, o que é essencial? O que a gente precisa? Esses reformadores queriam servir a Deus, que queriam estar conectados com a verdade, com a palavra de Deus. O que eles queriam? Eles queriam chegar numa essência, retomar uma essência. Essência de quê?
essência daquilo que é essencial para o ser humano para que ele tenha salvação. Então, sola gratia, é a graça de Deus que salva. O entendimento é esse: sem graça de Deus não há salvação. Não foi Deus que fez as leis? Não foi Deus que fez a humanidade, os homens? Deus não falou que não podia pecar? E os homens não pecaram? E toda a humanidade não está condenada? Quem pode se condenar é quem fizer, é só ele. E o que faz com que ele faça a descondenação, a salvação de alguém? A própria graça de Deus. Não tem mais nada, parte dele. Você pode pensar: eu vou me salvar, vou dar um jeito, eu vou fazer. Não, é a graça de Deus. Se a graça de Deus não cair sobre você, você pode pelejar. Não há nada possível a ser feito para que você se salve. A graça da salvação é só de Deus. Beleza, a graça de Deus salva, só depende dele, só depende da vontade dele. Cabe a nós o que então? Só esperar? Bom, mais ou menos. De fato, se a graça de Deus que move tudo, é ela que salva. E nós fazemos o quê? De nós é requerido uma coisa que é simples, mas é difícil. Só a fé, somente a fé. Então a graça está lá. Todo mundo é pecador, mas Deus tem graça. Ele vai usar de graça para salvar alguém, mesmo nós não merecendo. Mas Ele vai usar. Mas para quem vai ser usado? Para quem tem fé. Então quem tem fé, e é só fé. Não adianta pensar que você vai fazer mais coisas que não vai dar certo. Não. É a fé verdadeira, fé genuína, fé salvadora. Então, se você tem fé, mas é fé o quê? É fé, eu acredito em Deus, Deus existe. Mas não é tipo de fé não. É fé salvadora. É fé nos solos Cristos. Somente Cristo. É quando você entende que só Cristo pode pagar seu pecado. Você se arrepende do pecado e fala: ó, morreu por mim. O sacrifício dele é por mim. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu não merecendo. Então você precisa da graça de Deus, você precisa da fé, a fé salvadora e a fé em Jesus Cristo. Somente o Cristo. E nós vamos entender tudo isso através de só da Escritura. É a Escritura que vai falar pra gente como é que funciona as coisas, como é que a gente chega lá, como é que a gente compreende isso tudo. Qual é o caminho, o que Deus pensa. Não tem, por exemplo, algumas religiões têm outros textos. A Igreja Católica costuma adotar algumas bulas papais como documentos que às vezes são autoridade. Certas coisas práticas não estão na Escritura, mas tem algum tipo de documento feito por algum papa que corrobora alguma prática que eles praticam até hoje, mas não é isso que salva. A Escritura que vai falar o modo certo, a maneira como isso funciona. E por fim das contas, só lhe dá glória, somente glória a Deus. Tudo isso é para glorificar a Deus, não é para glorificar mais ninguém, somente a Ele nós devemos glorificar. E esse é o processo. São 5 pontos que vão resumir. Você acha que vai ter alguma coisa além da graça? Você está fora do que a reforma trouxe para nós. O entendimento de que, é a graça de Deus. Depois da fé, tá, eu tenho fé, mas eu tenho que, eu vou fazer algumas obras, eu vou ser muito bom, vou ser muito... Sem a fé verdadeira, sem a fé salvadora, você vai estar jogando tempo fora. E se não vai confiando no Cristo, confiando em outras coisas, confiando em outros deuses, santos, em mediadores e por aí vai, você também não vai conseguir. Só a Escritura vai falar pra gente, e o objetivo disso tudo é glorificar a Deus. Pode passar, Ivone, por favor. Então tá bom, nós estamos falando de suficiência das Escrituras. Nós começamos falando de eles queriam retomar a uma essência. Eles chegaram no somente. Somente é graça da parte de Deus, fé da nossa parte, fé em Jesus Cristo, que vai mediar, que vai ser o nosso advogado, que vai nos trazer de volta à vida. É o entendimento de que só a Escritura que Deus falou para nós e agora é só a Deus. Nós estamos focando no que é suficiente para a salvação. E isso é suficiente. Se você achar que não tem graça, eu acho que só 3 faz sentido. Felizmente você não tem o suficiente, o que é necessário para que você alcance a salvação. Então, o que é suficiência? Peguei o dicionário. 1. Quantidade que basta para algo. 2. Conjunto de conhecimentos e qualidades específicas
do indivíduo para determinado trabalho, habilidade, habilitação, qualificação. Então, suficiência é o que funciona para uma coisa, algo que baste. Você está com fome, você precisa de comida, mata a fome. Então, a comida é suficiente para matar a fome. Às vezes mais, às vezes menos, mas é suficiente. Tá pegando fogo nessa caixa, você joga um extintor ou água, vai ser suficiente para apagar um fogo. Suficiente, então é algo. Segundo ele, quantidade de conjuntos, conhecimento, qualidade específica de um indivíduo para determinar trabalho. Então você quer uma coisa específica, uma habilidade específica, um trabalho específico, um resultado específico, existe algo que é suficiente. Então nós estamos vendo que são 5 solas que são suficientes. E a escritura está junto nessa aí. Pode passar de agora, por favor? Então vamos lá, só a escritura. Somente as escrituras são suficientes para a salvação da alma humana. Só as escrituras vai conter aquilo que nós precisamos para saber a respeito de salvação. Tem muita coisa ali, não é só a escritura não. Não adianta você conhecer a escritura de trás para frente, para lá e para cá, saber tudo em todas as línguas, do latim, do grego, do original lá. Não adianta você ir lá nos museus, ler, pegar, ver. Mas se você saber o termo do grego, o que significa aquilo, o que significa isso. Mas se você não tiver fé, não vai. Se você não crê que Jesus é o intermediador, não vai dar certo. Se Deus não tiver graça com você, não vai dar certo. As escrituras são uma parte muito importante para nós. Então, somente as escrituras é necessário para que nós alcancemos o entendimento para a salvação da alma humana. Se alguém escrever um livro fabuloso, importantíssimo, impactante, por mais que seja ótimo, não vai salvar a alma de ninguém, a não ser que aponte e traga aquele ensinamento que vem da palavra de Deus. Por exemplo, quem já não leu Nárnia aí e ficou maravilhado com C.S. Lewis escrevendo? C.S. Lewis, inclusive, ele se converteu estudando. Não foi alguém que pregou, converteu, ele foi lendo, ele falou: rapaz, isso não faz sentido, vou pela lógica aqui. Assim se converteu. Mas tem pessoas, por exemplo, Nárnia, fábulas de Nárnia, pode trazer alguém à conversão, mas é o livro? Não, é o ensinamento que está lá. A pessoa depois vai ter que corroborar aquele entendimento de acordo com o que está nas escrituras. Porque se ele achou bonito, ele achou fabuloso, ele vai ler Senhor dos Anéis e vira o lado. Ele vai ler Harry Potter e vira o lado. Ele vai ler algum escritor hábil, provocador, capaz, ele vai virar o lado. Mas agora eu estou nesse lado de cá, acho que isso aqui não faz sentido para mim. Mas a salvação ela só é corroborada através das escrituras. Tem uma citação: a Bíblia é suficiente? As escrituras são suficientes porque significa dizer que ela contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Está lá no livro Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Então ele está falando aqui, por que então que a Bíblia é suficiente? É porque aqui está a palavra de Deus. É porque aqui está o que Deus falou. Falou para os profetas, falou para os seus apóstolos, falou em revelações através de João para a posteridade em Apocalipse. Ali contém a palavra de Deus. Se ali contém a palavra de Deus, tem a informação que nós precisamos. Deus é o autor da salvação. Se ele falou, se a palavra de Deus está ali, ela é importante para nós e ela vai ser suficiente para nós. Pode passar mais uma vez agora? Continuando. É impossível definir a suficiência da Bíblia sem incluir o fator inspiração. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é suficiente porque ela tem um fator chave, inspirada por Deus. Foi Deus que falou. Textos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo
capítulo 3, versículo 16 e 17. Então ele fala que a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Essa palavra inspirada, segundo os pesquisadores, os estudiosos, ela poderia ser traduzida também como assoprada. É como se Deus, a cada profeta, a cada apóstolo, a cada pessoa que falou uma coisa, escreveu uma coisa, Deus vinha soprando no ouvido dele. Escreve assim, ó. Tanto que lá no Antigo Testamento está assim, vem escrito direto. Assim diz o Senhor. Quem já leu isso lá? Todo mundo já leu. Assim diz o Senhor. Escreve. O cara escreve. Então o entendimento é, por que a Escritura é suficiente? Porque ela é inspirada. É a palavra de Deus que está ali. É Deus falando, olha. Assim diz o Senhor. Toda ela foi inspirada. E ela é inspirada e traz consigo utilidade para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Vida pessoal nossa, para que nós sejamos perfeitos, para que a nossa vida seja de acordo com a vontade de Deus. Então ela traz tudo ali. E também que a gente seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para a gente fazer a obra de Deus, as Escrituras que nos dão a dica. São as Escrituras que mostram para a gente o que a gente tem que fazer, como a gente vai ser, quem que a gente vai adorar, como nós vamos viver. Segundo texto, não. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mais uma informação que diz que na própria Bíblia, falando que o que está aqui é palavra que vem de Deus. Deus falou usando homens que foram movidos pelo Espírito Santo. Então as palavras de Deus, ela é suficiente porque ela é inspirada pelo próprio Deus. É Deus que fala conosco. Deus manda a mensagem registrada. Está aqui a Bíblia. Palavra de Deus. Deus inspirou. Deus conduziu o processo. Então, tudo que nós temos de entendimento do que é da Bíblia, tudo que nós podemos aprender, entender, estudar, descobrir, discernir, conhecer, tudo isso tem que vir da palavra de Deus, porque ela é que foi inspirada, ela é que registrou como é que a gente lida com as coisas, como é que a gente lida com a vida, como é que a gente lida com a salvação, como é que a gente lida com o próximo, como é que a gente lida com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus. Pode passar mais uma vez agora? A suficiência bíblica é compreendida no sentido de que tudo o que é relacionado com a vida do cristão, seu chamado e vocação está presente nas Escrituras. Então, tudo o que está na Bíblia, ela está falando para a vida do ser humano por completo. Não está falando só para ser salvo. Não, está falando como é que você vive. Temas como casamento, divórcio, criação de filhos, relacionamento entre cristãos e governo, bem como questões doutrinárias relacionadas à expiação, ou à pessoa de Cristo, ou à obra do Espírito Santo, na vida do crente hoje, fazem parte da gama de assuntos que as Escrituras abordam. Então está falando de tudo. Como é que você casa, como é que você descasa, como é que você crê menino, como é que você lidar com o governo, como é que você age de Cristo, o que você não age de Cristo, o que é o Espírito Santo, o que é que não é. Tudo isso está lá. A Bíblia esclarece tudo, porque a palavra de Deus falando sobre tudo isso, é a própria palavra dele falando sobre tudo isso. Então a Bíblia, ela é suficiente, porque além dela falar de salvação, ela vai abranger ainda assuntos sobre relacionamento, sobre vida honrosa, sobre servir, sobre como resolver conflitos, sobre como é que você lida com o pecado, e por aí vai. Ela trata de todos os assuntos. Todos os assuntos. Tem esse mundo hoje, na internet aí, todo mundo está no marketing digital, cada um arruma tempo para vender. Então, de vez em quando, você está lendo lá uma coisa, você acha um anúncio lá. Como ficar rico com princípios de fulano de tal, os princípios de José para você administrar o seu recurso. Como conquistar a mulher amada usando a conduta de Salomão, e por aí vai. Então, o que você procura lá, você acha?
impressionante. Tudo tem lá. Cada um usa da maneira que quer, né? Realmente, tem coisas que as pessoas viajam mesmo. Mas lá tem tanto assunto, tem tanta coisa, ensina sobre tanta coisa, tem tantos ensinamentos, que ela se faz suficiente na nossa vida para guiar, para orientar e para mostrar para nós o caminho da salvação, porque ela é a palavra de Deus e Deus é o autor da salvação. Pode passar mais um. No entanto, Deus não cobra do crente aquilo que ele não registrou. Deus quer que você, ele fala, então está registrado. Então, fique pedindo tríssimo, você caçar lá na Bíblia, opa, não achei isso não. Embora nós devemos entender que se Deus te deu tudo, se Ele pedir tudo, você dá tudo também, né? Se Deus falar, vou inverter aqui, você fica com 10% e 90 é meu. A vontade de Deus, precisa da obra, então é isso aí. Mas é um exemplo de doutrinas que surgem, coisas que não estão registradas aqui e que muitas vezes, muitas igrejas acabam adotando, se perdendo e usando isso. Quem não lembra do caso famoso lá do homem que falou, pega a mulher adultera? Saiu até no Fantástico, gente. Caso antigo, quem lembra dessa história? Então, leitura, interpretou errado, tirou coisas. Então, o que é para fazer? Deus deixou registrado, ó, isso aqui é da minha vontade. Isso aqui não é da minha vontade. Faça isso, não faça isso. Está registrado. Está aqui para a gente aprender. Obviamente, você não vai pegar com o manual, né? Tem que ter aprofundamento. A graça de Deus comunica. Você tem que estar com o objetivo de querer glorificar o Cristo e querer glorificar Deus. E aos poucos você vai aprendendo. Mas o que para nós precisamos aprender, Deus deixou registrado. A Bíblia é extremamente adequada para governar a igreja, pois tudo que aprova a Deus revelar em matéria de fé e prática foi registrado nela, sem faltar ou passar qualquer tipo de informação. Então a igreja, ela deve se governar, se administrar com base no que as Escrituras falam. Então igrejas que adotam práticas, costumes, rituais, liturgias que não estão embasadas na Bíblia, eles estão se desviando da vontade de Deus, porque o que Deus quer está muito claro. E ela fala tudo sobre isso. É dessa maneira que é o certo, é dessa maneira que é o melhor, é dessa maneira que faz a minha vontade. Está tudo lá para nós. Pode passar agora? Ó, galera, não vou tomar muito tempo não. Está acabando, ó. Reforma já. Lição de casa. Faça da Escritura o seu guia, sendo a voz de Deus que governa cada área de sua vida. Nela o homem encontra tudo o que deve saber e tudo o que deve fazer, a fim de que venha ser salvo e viva de modo agradável a Deus. Nós queremos ser salvos? Vocês querem ser salvos? Vocês querem viver de modo agradável a Deus? Então nós precisamos de conhecer as Escrituras, estudar a Bíblia. Ele é um guia. Não é só um guia, é a voz de Deus falando com você, diretamente, que te governa, que domina a sua vida. Se nós queremos a salvação, nós queremos agradar a Deus, nós queremos servir a Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque ela é suficiente, ela basta. Somente as Escrituras são necessárias, nada mais. Às vezes a gente, esse negócio de Bíblia, igreja, Deus, acho que pelo fato da gente não tocar, não sentir, permite que a gente às vezes viaje nas ideias e vai para um lado muito sobrenatural. Quem aqui já não pegou a mão e fez assim, fala comigo, Deus. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. Aí o bicho fala nada com nada aqui, porque sabe a ressurreição? Querem saber se eu vou ficar rico ou não. O outro manda lá. Também não é assim que funciona. A Bíblia é para ser estudada, aprendida, ensinada, compreendida, para que a gente possa conseguir entender o que é salvação, conseguir entender o que é bom para Deus, o que Deus não gosta, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, se eu caso, se eu não caso, se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu perdoo, se eu não perdoo, como é que eu perdoo, como é que eu não perdoo, como é que eu xingo, como é que eu não xingo, como é que eu faço as pazes, como é que eu não faço as pazes. Tudo isso está ensinado para nós. E
por isso que a Bíblia é suficiente. Por isso que ela é suficiente. Que ela vai trazer para nós aquilo que é essencial para a nossa salvação. Ela vai trazer para nós aquilo que é fundamental no nosso modo de viver. Compreendido? Ou ficaram dúvidas? Irmãos, por essa noite é só. Amanhã tem mais. Não percam. O endereço é outro agora. Logo ali. Então nós temos mais amanhã e nós vamos aprender mais sobre a Bíblia. A mensagem de outra é essa. Tenha certeza disso. Foque nos 5 solas. O que está ali? Aquilo é o essencial. E tem que depurar todo o seu conhecimento em 5 coisas: a graça de Deus, a fé em Deus, só Jesus que é o meio, só Jesus que faz, só a Escritura que revela tudo para nós. E tudo isso é para dar glória a Deus. Amém? Amém.